para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimento. Dia 6. Macaqueiro. Arriscando-se para encontrar a grandeza. A segurança é, em grande parte, uma superstição. Ela não existe na natureza, nem os filhos dos homens a experimentam. A longo prazo, evitar o perigo não é mais seguro do que a exposição total. Ou a vida é uma aventura ousada, ou não é nada. Helen Keller. Um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. William Shedd. Quando meu filho Josh tinha 4 ou 5 anos, levei-o ao parque e ele logo correu para seu brinquedo favorito. "Me põe no macaqueiro", ele disse. Macaqueiro ou macaquinho é o nome do brinquedo de parques infantis que consiste em uma escada metálica vazada colocada na horizontal, na qual as crianças se penduram e se deslocam até a outra ponta. Os fabricantes chamam o brinquedo de escada horizontal. Eu o levantei, ele se segurou nas barras e então o soltei. Com os pezinhos pendurados a 1,5 metros do chão, ele seguia todo orgulhoso, segurando-se sozinho com um grande sorriso. Depois de cerca de 1 minuto, se cansou e disse: "Chega, pode me pôr no chão." Então eu disse: "Josh, solte as mãos para eu pegar você." Ele me olhou com um ar preocupado. "Não, me põe no chão." "Tudo bem, Josh, se você soltar, eu o pego." "Não, me põe no chão." "Josh, eu te amo. Prometo que pego você." Você deve estar pensando que tipo de pai eu sou. Alguém talvez perceba que eu estava aproveitando aquela oportunidade para um momento de aprendizado, para que Josh soubesse que podia confiar em mim e que se simplesmente se soltasse, eu estaria ali a seu lado. Mas aquele pequeno rapaz segurou a barra com toda a força, continuou segurando até os dedos ficarem brancos e não conseguir mais aguentar. Finalmente se soltou e eu o peguei. Um grande sorriso surgiu no rosto dele. Coloquei Josh no chão e ele correu para o balanço. Logo ele se esqueceu de tudo aquilo, mas percebi que Deus tinha uma mensagem para mim naquele cenário, quase como se estivesse dizendo: "É exatamente dessa maneira que quero relacionar-me com você." Você se agarra a tudo desesperadamente, tentando fazer as coisas com suas próprias forças. Luta incansavelmente querendo controlar tudo, tentando fazer tudo do jeito certo, tentando agradar as pessoas, controlar todas as situações. Você se agarra e pensa que não há ninguém para pegá-lo. E então conclui que é melhor segurar firme e apertar as mãos. Enquanto você fica pendurado com os dedos esbranquiçados, eu digo: "Solte, vou pegar você. Relaxe, eu prometo, amo você e vou pegá-lo." Eu me esforço muito para manter tudo funcionando como acho que deveria ser, enquanto Deus está ali o tempo todo. Ele diz: "Criei você com minhas próprias mãos, fiz você com um propósito em mente e morri para recuperá-lo. Por que você não confia em mim? Entreguei minha vida por você. Sou o Deus do universo. Você pode simplesmente se soltar, pois vou pegá-lo." Por que tenho tanta dificuldade com isso? Preciso chegar todos os dias ao ponto em que percebo que não posso controlar tudo na vida e preciso soltar-me e render-me a Deus. Ele sempre me pega, e é nesses momentos que sinto sua paz e força em meio às pressões da vida. Vale a pena refletir. Neste exato momento, a que você está se agarrando e o que precisa abandonar para seguir adiante na vida? O que o impede de confiar que Deus vai pegá-lo? Show de talentos. A única maneira de se arriscar para encontrar a grandeza é confiar em Deus em cada área da vida. Ficar agarrado às barras do macaqueiro é cansativo e impede a realização de sonhos maiores e mais satisfatórios que Deus tem para nós. Quando nos apegamos aos nossos próprios métodos e objetivos, perdemos oportunidades que nos abençoariam e nos fortaleceriam. Deus nos criou para assumir riscos. Não se trata de uma declaração temerária como "Las Vegas, aí vou eu", mas de maneiras de agir que estão fora de nossa zona de conforto e além de nossas próprias motivações.
Deus quer que confiemos nele para realizar coisas incríveis que jamais poderíamos alcançar sozinhos. De fato, Jesus conta uma parábola que nos apresenta uma noção real da estratégia de investimento divino. Ele compara o reino de Deus a um homem que, partindo para uma longa viagem, delegou responsabilidades financeiras a seus servos. A um, ele deu 5.000, a outro 2.000 e ao terceiro deu 1.000, conforme as habilidades de cada um. Então, partiu. Imediatamente o primeiro servo foi trabalhar e dobrou o investimento de seu mestre. O segundo fez a mesma coisa, mas o homem que recebeu apenas 1.000 cavou um buraco no chão e cuidadosamente escondeu o dinheiro de seu mestre. Depois de algum tempo, o homem retornou e chamou cada um dos servos para prestar contas dos recursos que lhes confiara. Os 2 primeiros revelaram seu sucesso e o patrão ficou cheio de alegria. A cada um ele disse: "Ótimo, vocês trabalharam muito bem. De agora em diante serão meus sócios." Então veio o terceiro servo e disse: "Mestre, sei que o Senhor tem padrões elevados e odeia ações descuidadas, que o Senhor exige o melhor e não faz concessões aos erros. Tive medo de que pudesse desapontá-lo. Por isso, encontrei um bom lugar para esconder seu dinheiro e deixá-lo em segurança. Aqui está ele, são e salvo até o último centavo." Então, o mestre declarou furioso: "Essa é uma maneira terrível de viver. É um crime viver com tanto medo. Se você sabia que eu esperava o melhor, por que fez menos que o mínimo? O mínimo que você poderia ter feito era investir o dinheiro com os banqueiros, e assim pelo menos eu teria obtido um pouco de juros. Peguem os 1.000 e deem para aquele que mais se arriscou. Livrem-se desse covarde cheio de cuidados. Lancem-no na mais profunda escuridão." Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, a mensagem. O fato de que Deus não quer que o temamos a ponto de inibir nossa disposição de nos arriscarmos a crescer. O terceiro servo tinha tanto medo de soltar as barras que ficou pendurado nelas. Não confiava o suficiente no respeito e no amor de seu chefe para acreditar que ele iria ampará-lo se ele se arriscasse muito e perdesse. Assim, é comum que façamos tudo dentro de uma margem de segurança, satisfeitos com o modo como as coisas estão e justificando nossa visão conservadora ao dizer a nós mesmos que é isso que Deus deseja. Mas todo mundo tem espaço para crescer na vida. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Vale a pena refletir. Em quais áreas as possibilidades de você assumir um risco são maiores? Pessoal, profissional, relacional ou espiritual? Em quais você tem a tendência de agir com cautela? Por que é mais fácil assumir riscos em algumas áreas do que em outras? Gerenciamento de riscos. O que nos leva a nos apegar a nossos próprios esforços em vez de nos arriscarmos para encontrar a grandeza que Deus tem para nós? Para muitos, é a perda do controle. Achamos que se realmente nos soltarmos e permitirmos que Deus nos pegue e nos direcione, passaremos a vida como condenados na prisão, fazendo o que odiamos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Deus criou cada um de nós para cumprir um propósito e nos projetou de maneira única para realizá-lo. Ele plantou a eternidade em nosso coração com as sementes da grandeza que só podem crescer por nossa disposição em servir. Como é se soltar? De acordo com minha experiência, muitas vezes envolve paciência e a procura da mão de Deus nos lugares mais inusitados. Deus raramente se conforma a nosso cronograma ou faz coisas de maneira nítida e linear, de acordo com nossa perspectiva humana e limitada. Às vezes nem mesmo percebemos para o que fomos criados, o que de fato nos anima e alegra, até o momento em que somos forçados a entrar nisso, esperneando e gritando. Para o escritor e teólogo C.S. Lewis, é muito comum sermos como crianças que se contentam em brincar em poças de lama quando a beleza e a imensidão do oceano estão a apenas alguns passos de distância.
O medo é provavelmente outro grande obstáculo que nos mantém presos às barras, mesmo depois de ter chegado a hora de seguir adiante, e o medo certamente pode paralisar-nos. É grande a possibilidade de ficarmos confinados a uma visão muito estreita da vida. Fica difícil imaginar como sobreviver se as coisas não forem como desejamos. Nossa perspectiva fica limitada e não inclui possibilidades que parecem improváveis e até mesmo impossíveis quando tratadas de acordo com nossos planos. Todos nós já ouvimos histórias de celebridades e empresários de sucesso que fracassaram terrivelmente no início da carreira até depararem por acaso com novas aventuras para as quais eram naturalmente talhados. Henry Ford não foi um bom empresário, faliu 5 vezes. Mas foi um engenheiro visionário. Oprah Winfrey foi despedida do emprego de repórter de televisão antes de lançar seu famoso e bem-sucedido programa e construir seu vasto império. De fato, se olharmos para a vida de pessoas de sucesso, tanto personagens históricos quanto pessoas da atualidade, não encontraremos ausência de fracasso, medo ou dor. Pelo contrário, encontraremos o denominador comum da perseverança e do propósito convergindo para motivar e inspirar uma caminhada para frente. Essas pessoas foram adiante mesmo com medo, não apenas passando pelos fracassos, mas aprendendo com eles. A Bíblia nos diz que o perfeito amor expulsa o medo, em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Ela não diz que a perfeição expulsa o medo, nem que o amor perfeito garante o sucesso como queremos. Quando conhecemos o amor de Deus, o cuidado e a compaixão de um Pai amoroso que anseia que confiemos nele, então podemos soltar-nos. Seu amor é muito maior que nosso medo. Quando um de meus filhos vai mal numa prova de matemática ou não vai para a cama na hora certa, não deixo de amá-lo. Dependendo das circunstâncias e da razão do fracasso, elas podem ser excelentes oportunidades de aprendizado. Da mesma forma, Deus se deleita em perdoar nossos fracassos e transformar nossos erros, cometidos por rebeldia ou por boa fé, numa parte de seu plano e de nosso propósito final. Olhe para Davi e Batseba. Adultério, assassinato, negação e finalmente confissão e arrependimento. Mas Deus transformou um erro incrivelmente egoísta e destrutivo em algo poderoso e vivificante. Batseba foi a mãe de Salomão e ele está na linhagem de Davi, da qual Jesus descende. Batseba é até mesmo mencionada na genealogia de Cristo, registrada no início do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 6. Do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 6. Simplesmente faça. Uma das mais notáveis semelhanças entre as pessoas que conheço e que se aproximam do fim da vida é a maneira como elas enfrentam seus temores e assumem riscos. Muitos dos adiamentos que fazemos servem apenas para manter a vida segura, confortável e medíocre. A difícil ligação telefônica para um parente afastado ou um ente querido, a conversa com nossos filhos sobre temas importantes, pedir perdão por alguma coisa da qual nos arrependemos ou deixamos de fazer, agir espontaneamente e viver o momento, tomar um sorvete numa tarde quente e ensolarada. Perdemos muitos momentos pequenos e grandes quando não estamos dispostos a romper o padrão de seguir pelo caminho de menor resistência e tentar coisas maiores. Mas se soubéssemos que nossos dias estão contados e de repente nossas prioridades se mostrassem claras, seria muito mais fácil ouvir o chamado de Deus e mergulhar. Não nos preocuparíamos com o que os outros pensam ou dizem de nós, com o fracasso ou o desperdício de tempo, porque reconheceríamos que o arrependimento pesaria mais do que isso. Se você está cansado de agarrar as barras e sente que está perdendo o controle da vida, solte-se e sinta os fortes braços de um Deus amoroso pegando você. Na força da graça de nosso Pai Celestial, você sentirá a segurança e a paz que tanto deseja. Para a vida toda. Primeiro, faça uma lista de itens, recursos, dons e oportunidades que você recebeu para gerenciar. Ao lado de cada um, descreva a maneira como os obteve. Por exemplo, nasceu com eles, recebeu-os de alguém,
trabalhou por eles e anote a parcela de controle que você teve na maneira como eles lhe foram entregues. Por fim, anote como acredita que Deus gostaria que você investisse cada item da lista e como pode fazer esse investimento. Segundo, quando você se decepcionou com Deus? Em que momento Ele não foi até você da maneira que esperava? Como isso afetou seu relacionamento com Ele? Como você pode depositar confiança nele como seu Pai amoroso, mesmo se sentindo decepcionado? Passe um tempo em oração hoje, falando de sua decepção e pedindo ajuda para confiar mais em Deus. Terceiro, cite um risco que acredita que Deus está pedindo para você assumir nesse exato momento da vida. Escreva seus temores quanto a assumi-lo. Descreva o que de pior pode acontecer se você assumir esse risco e falhar. Ore para que Deus o ajude a enfrentar seus medos de modo que possa fazer o que Ele deseja. Até o próximo capítulo.